Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Opa, beleza? Você curte o nosso trabalho e gostaria que ele continuasse? Você pode nos ajudar. Então entra lá no patreon.com/Canadá Agora ou no apoia.se/Canadá Agora e ajuda como você puder. Sua ajuda sempre vai ser muito bem-vinda. Agora vamos pro programa. Saudações, humanos! Sejam bem-vindos de volta ao Canadá Agora, o seu podcast sobre política, economia e o cotidiano do Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Rocha e, como de costume, estou aqui na companhia do meu grande amigo e companheiro, seu Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo, seu PS. Tá vivo? Tá vivo, hein? Fala, Massaro. Opa, não sou morredor não, velho. Você tá ligado que eu sou um cara brabo, né, meu? Primeiro que já nasci na Itaquera. O cara pra nascer em Itaquera e sobreviver tem que ser brabo. Depois o cara mora em Quebec, velho. Mano. O cara tem que ser brabo mesmo. E outra, eu sou mais brabo porque essa semana... No dia 22 eu fiz, na verdade, 21 anos de casado. Olha aí, mano. 21 anos, cada dona da pensão. É isso aí, mano. 21 anos de casado. Parabéns. Casado, esse ano eu faço acho que 17 de Canadá. Mano, tô velho. Tô velho demais. Já virei a curva da Boa Esperança. E vamos Não me lembro dessas coisas, porque essa semana me lembraram que ano que vem Star Wars faz 50 anos. Aí eu falei, minha nossa senhora, velho, é o mesmo ano que eu nasci, estava 50 anos. Como eu já passei a barreira dos 50, eu já tô na boa ideia, então vamos que vamos. Puta merda. Isso aí, pessoas, programa de número 140, estamos gravando aqui às vésperas do que vai ser uma bomba nuclear, não dá pra falar bomba nuclear ultimamente, né, tá ruim esse negócio, mas uma bomba nuclear polar que vai fazer esse país congelar. E nesse exato momento fazem menos 13, mas eu tô lendo aqui que vai fazer menos 24. Não tô muito feliz, não. É muito legal. Hoje é dia 23 de janeiro de 2026. Estamos aí lutando para ver se a gente não chega na Terceira Guerra Mundial. Para você que é novo no podcast, é um prazer tê-lo em nossa companhia, tê-lo ou tê-la em nossa companhia. A gente espera que você goste, espero que você aprecie e que você possa voltar e contribuir com o programa também. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. E você que é nosso ouvinte de sempre, tá aqui no nosso coração. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. E vamos que vamos, né? Vamos pro programa, tem coisa pra falar. O show não pôde parar, como dizia não sei quem, mas tá aí, era isso que dizia. Então vamos lá. Roda. Taua em Foco. Eu prometi, finalmente achei um nome para esse bloco. No primeiro bloco a gente vai falar em notícias federais. E a gente vai começar falando de treta, né? Porque treta é sempre legal. E a primeira é que o Canadá quer ser o primeiro da América do Norte a construir veículos elétricos com conhecimento chinês. Já está atrás do Brasil, né? O Brasil já está começando a falar. Então, o governo do Canadá fechou um acordo com a China que permite a entrada de até 49 mil carros elétricos chineses por ano com tarifa de 6,1%, muito abaixo dos 100% aplicados em 2024. A meta é, nos próximos 3 anos, formar uma joint ventures e atrair investimentos chineses para fabricar no Canadá um veículo elétrico com know-how chinês, tornando o país o primeiro da América do Norte a fazê-lo. Ottawa avisou os Estados Unidos sobre a decisão e a reação americana foi mista. Trump elogiou, mas autoridades como o representante comercial e o secretário de transporte expressaram preocupação. No plano interno, há críticas, incluindo a do premier de Ontário, nosso querido Doug Ford, que não tem nada, e ações contra montadoras como a Stellantis, que é a dona de uma marca de veículo elétrico, não fugiu o nome agora. O governo promete uma política automotiva em fevereiro que vai dar preferência a fabricantes que produzam no país. O primeiro-ministro Mark Carney diz que o impacto do mercado vai ser pequeno, cerca de 3%, e que deve baratear alguns veículos elétricos.
Não é a plutônio, não é a plutônio. O que você queria? Hidrogênio, né? Não é hidrogênio ainda, Terra. Cara, mas interessante isso daí, porque o Carney, ele realmente tem demonstrado uma habilidade, ele é um negociador muito bom, ele é um cara muito calmo, ele tem mostrado uma capacidade assim, muito interessante de lidar nesse tumulto, nesse vortex, para usar a palavra da moda que vai bater aí na gente aí, esse vortex que é o Donald Trump. E o que eu acho mais interessante é de que da maneira que ele age, ele consegue, cada ação dele, a gente vai falar mais pra frente do que ele falou em Davos, mas ele consegue colocar os conservadores na sombra, velho. Completamente na sombra. Por quê? Que nem você falou aí, você leu na notícia que nem todo mundo elogiou, inclusive o Doug Ford. Mas vamos parar o Doug Ford. Doug Ford é o cara que se diz conservador, certo? Um cara que é conservador, que ele é? Ele é o quê? Ele é a favor do quê? Da concorrência. Ele quer menos taxa. Ele quer que o mercado seja aberto. E esse Doug Ford é aquele mesmo, que não sei se vocês lembram, mas eu lembro que durante a campanha ele prometeu até que a cerveja ia ser $1, que ele... Entendeu? E aí eu fico pensando, se o Carney quer trazer alguns carros elétricos para o Canadá, para as pessoas poderem pagar mais caro, isso vai beneficiar quem? A classe média. Ou seja, aquilo que o Doug Ford... Então assim, fica feio pro Doug Ford atacar o Carney, porque vai contra o princípio ideológico. A gente vê que é pura politicagem e da mais barata possível. A gente vai falar do Poliev também, que também está entrando nesse mesmo caminho. Por quê? Porque um cara que se diz conservador não pode criticar à medida que o cara fala, vou trazer carro mais barato, que mais pessoas possam ter acesso. E não traz não, porque vai ter concorrência. Espera aí, mas que tipo de conservador é você? Então, enfim, o Carney é assim... Boa surpresa do Carney. Boa surpresa que a pessoa diz, ele é mais conservador que o que a gente pensa e mais inteligente também que o Trudeau. Isso me faz... É o mais conservador dos liberais. É o mais conservador dos liberais, exatamente. Esse é o ponto. Gostei do Carney, tô gostando. E realmente ele tá... Com cada ação que ele faz, ele vai colocando os conservadores. E o cara fica assim, fala, não tem o que atacar. Não tem o que atacar. Como você vai atacar o cara? O cara falou, não, um carro elétrico que vai custar bem mais barato, você vai falar o quê? Não, o cara tá errado. Principalmente porque a gente proibiu a entrada dos carros chineses. Por quê? Porque a gente fez um Ctrl-C, Ctrl-V nos Estados Unidos. Ou seja, enfim, fica difícil para ele se defender, mas vamos que vamos. E Ottawa revela os próximos passos para o seu Programa Nacional de Recompra de Armas. O governo federal anunciou os próximos passos do Programa Nacional de Recompra de Armas. Donos de armas banidas têm até 31 de março para declarar o interesse. O processo é voluntário, mas a lei não é. Desde 2020, cerca de 2.500 modelos e estilos de assalto foram proibidos. Há um fundo de 248,6 milhões de dólares para compensar aproximadamente 136 mil armas. O pagamento sairá em até 45 dias úteis após a validação, por ordem de chegada, enquanto houver claro, enquanto houver o recurso. A anistia termina no dia 30 de outubro de 2026. Depois disso, portar armas será o quê? Um crime. Alberta e Saskatchewan não vão aplicar o programa. Manitoba também rejeitou administrar a iniciativa e o piloto da Nova Escócia recolheu apenas 25 armas, como a gente já falou na semana passada. O ministro Gary Anandasangari defende a medida, que enfrenta críticas do grupo pró-armas e apoio à Organização do Controle de Armas. Bom, eu só acredito vendo, mas eu já falei minha posição, que eu penso principalmente em questões dessas questões de armas, e os estados são muito diferentes, e eu quero ver quando isso estiver valendo mesmo, o que vai fazer com quem já tem armas. Isso é que eu quero ver. Todo mundo vai ser amiguinho, todo mundo vai estar certo. Como é que é? A frase agora é: a ordem mundial acabou. Não adianta viver na... Como é que ele diz? Não adianta viver no saudosismo, né? A nostalgia não é uma boa estratégia, ele falou. E aí, falando nele, o Carney diz que o Catar vai fazer investimento significativo nos principais projetos do Canadá, inclusive o Canadá agora. Claro. Em visita a Doha, o ministro Mark Carney anunciou que o Catar se comprometeu com investimentos estratégicos significativos para acelerar grandes obras no Canadá.
além de impulsionar setores de energia e gerar empregos. O governo também busca finalizar até o verão um acordo de promoção e proteção de investimentos com o país, que vai instalar um adido de defesa em Doha. O Carney recebeu o emir do Catar e o convidou para visitar o Canadá. A viagem integra uma estratégia mais ampla de diversificar parcerias depois de encontros em Pequim, onde o governo tenta reduzir a dependência comercial dos Estados Unidos. Além disso, o Carney se uniu a líderes europeus para criticar a ideia de Trump de tornar a Groenlândia e aceitou integrar um conceito de paz para ajudar na reconstrução de Gaza. A agenda termina no Fórum Econômico Mundial em Davos, que a gente vai falar um pouco mais sobre o trailer ali na frente, mas... Você falou, né? É o homem tentando fazer negociações, tentando diversificar. Pragmático, essa é a palavra. E vamos que vamos, toca o barco, mudou-se tudo e o negócio é realmente acabou essa... Como ele falou no discurso dele, nostalgia não é uma estratégia e a gente tem que ir pra frente, é pra frente que se anda. Eu quero uma camiseta agora, Pragmatic Carney. Pragmatic. E aí, 2026 provavelmente estará entre os mais quentes, entre os mais quentes já registrados. O governo canadense e a análise do clima Data.ca dizem que 2026 provavelmente estará entre os 4 anos mais quentes já registrados. Cientistas afirmam que virtualmente certo disso. O aquecimento é impulsionado pela emissão do carbono que vem da queima de carvão, óleo e gás e foi agravado pelo forte El Niño de 2023-2024. A modelagem indica que a temperatura média global este ano deve ficar entre 1,35 e 1,56 graus centígrados, acima dos níveis pré-industriais, com 12% de chance de ultrapassar o limite simbólico de 1,5. Será o 13º ano consecutivo com mais de 1 graus centígrados de aquecimento. Embora o ano isolado acima de 1,5 não signifique o fracasso do Acordo de Paris, o cenário aumenta o risco de ondas de calor secas e incêndios e inundações, que já pressionam cadeias de abastecimento e preços, e outras organizações como a Berkeley Earth fazem previsões semelhantes. Não tá fácil para ninguém não. Diz que eu já tinha lido isso. Diz que a gente tende a ter agora extremos muito maiores. Então, muito frio e muito calor. Acho que tem que mover minha samambaia para o subsolo. Enfim. E agora chegou a vez do grande tema desse programa, que são as repercussões da visita do Carney a Davos. Como todo mundo viu, né, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, o primeiro-ministro Mark Carney fez algo raro. Ele disse em voz alta o que muitos líderes pensam, mas evitam declarar publicamente. Em vez de repetir o discurso confortável da globalização e da ordem baseada em regras, Carney apresentou uma leitura dura, realista e, sobretudo, necessária. Esse sistema já não protege países de médio porte, e fingir que protege é um luxo que o Canadá não pode mais se dar. Por sinal, o Canadá se inclui dentro desse grupo do médio porte. A fala do primeiro-ministro foi um choque da realidade. O Carney deixou claro que a interdependência econômica hoje não é apenas cooperação, e também instrumento de pressão, chantagem e coerção. A frase que dominou os bastidores de Davos, se você não está à mesa, você está no menu, não foi retórica vazia. Foi um aviso estratégico. Em um mundo dominado por grandes potências cada vez mais dispostas a usar comércio, energia e tecnologia como armas políticas, neutralidade passiva é sinônimo de vulnerabilidade. Do ponto de vista econômico, o Carney mostrou maturidade e visão de longo prazo. Defender resiliência, diversificação e autonomia estratégica não é protecionismo disfarçado. É seguro quanto um sistema global cada vez mais instável. Energia, minerais críticos, alimentos e tecnologia deixaram de ser apenas setores econômicos. Eles são hoje instrumentos de poder. Ao colocar isso no centro da agenda, o Carney está preparando o Canadá não para um mundo idealizado do passado, mas para o mundo real que já existe. Mas o momento mais significativo foi político. Sem citar diretamente os Estados Unidos, o Carney deixou claro que o Canadá não vai aceitar uma relação assimétrica baseada em pressão, tarifas, intimidação ou imposição unilaterais.
Em outras palavras, o Canadá não vai ser tratado como extensão automática da política externa americana. Essa postura é especialmente relevante no momento em que Washington adota uma retórica cada vez mais transacional, tratando aliados como peças negociáveis. A reação americana, previsivelmente, foi dura. Críticas públicas, retórica agressiva e tentativas de enquadrar o discurso como confrontacional só reforçaram o ponto de Carney. Quando um país médio afirma que a sua soberania estratégica, isso incomoda quem está acostumado a definir as regras sozinho. Ironicamente, essa reação acabou fortalecendo Carney internamente, consolidando o apoio político e ampliando a percepção de que ele está defendendo de fato os interesses canadenses. Na Europa, o discurso foi visto quase como um alívio. Muitos líderes compartilham exatamente essa leitura. O mundo mudou e continua fingindo que o multilateralismo clássico funciona como antes, é uma forma de auto-engano. Carney foi elogiado por dar nome ao problema e por propor uma resposta pragmática, que é baseada em alianças flexíveis, valores compartilhados e interesses claros. No Canadá, Davos marcou uma virada simbólica. O Carney se posicionou não como gestor de continuidade, mas como líder disposto a redefinir o papel do país no mundo mais duro, mais fragmentado e mais competitivo. Para os seus críticos, isso é arriscado. Para os seus apoiadores e para muitos analistas, é exatamente o tipo de liderança que o momento exige. No fim, o discurso deixou uma mensagem clara. O Canadá não vai aceitar ser tratado como figurante na disputa entre grandes potências. E sob o seu governo, o país quer sentar à mesa, ajudar a escrever as regras e defender seus próprios interesses. Num mundo onde poder voltou a importar, essa postura não é provocação, é sobrevivência estratégica. Gostou do texto, Pé? Sofri igual um desgraçado para escrever esse troço assim. Muito bom esse texto, cara. Inspirador. Tão inspirador quanto o discurso. Mas vai lá, faz seu comentário, depois eu vou. Você quer que eu vá, que eu me jogue? Eu falei 8 parágrafos de comentário. Agora eu quero ver sua opinião do que eu falei. Cara, vou falar, realmente, quem gosta de política, uma das partes da política que eu mais gosto é retórica e discurso. Eu já fiz cursos nesse sentido e vou te falar. Eu fiquei impressionado com o discurso do Carney, muito bom. Fiquei mais impressionado ainda porque geralmente em política o que acontece, existem pessoas que são contratadas especificamente para escrever discurso. E falaram do gabinete dele, que foi ele que escreveu cada linha, cada palavra, foi ele que decidiu. Isso me impressionou mais ainda que ele mesmo escreveu esse discurso, um discurso realmente que entra para a história de Davos, um discurso que entra para quem gosta de retórica, discurso, esse tipo de... Eu convido vocês a estar na internet disponível a lerem o discurso completo, porque as mídias geralmente elas pegaram a parte que mais a gente viu, falando, se você não está na mesa, se você não está na mesa, você está no menu. Mas ele começou o discurso de uma maneira magistral. Ele começou falando de um dissidente tcheco, que é o Václav Havel, que depois se tornou presidente, que ele escreveu um livro, um ensaio, na verdade, que chamava O Poder dos Sem Poderes, The Power of the Powerless. E nesse livro ele faz uma pergunta muito simples, que ele falava sobre a República Tcheca. Ele fazia uma pergunta: como que o sistema comunista se sustentava? E a partir daí ele explica que as pessoas, todo mundo estava contra aquele regime, ninguém aceitava, mas todo vendedor de loja tinha que colocar uma placa que disse assim: os trabalhadores unidos no mundo, mesmo se ninguém acreditava naquilo. E ele falou: chegou a hora de tirar essa placa. O link que ele fez entre o livro de todo mundo aceitando essa ordem mundial que todo mundo conhecia, diplomacia, que não existe mais, ele falou: tá na hora de tirar essa placa. E isso foi muito forte, a questão do simbolismo que usou. Numa outra hora também, no discurso, ele fala e há uma outra verdade, ele fala: se as grandes potências abandonarem até mesmo a pretensão de regras e valores em prol da busca desenfreada do seu poder e interesse, os ganhos transacionalismo se tornarão mais difíceis de replicar. Cara, assim, foi um discurso muito... A maneira que ele entregou o discurso, que ele falou, o discurso muito... Cara, a gente está há anos-luz do Trudeau, que vem aqueles discursos vazios dele, que cheio de palavras que não queriam dizer nada. Um discurso muito bem feito. Na outra parte também ele falou assim: sabemos que a velha ordem não voltará, não devemos lamentá-la. A nostalgia não é uma estratégia, mas acreditamos que, a partir da ruptura, podemos construir algo maior,
melhor, mais forte, mais justo. E essa é a tarefa das potências médias. Ele não se colocou como o grandão, ele falou os países que mais têm a perder com um mundo de fortalezas e mais a ganhar com cooperação genuína. E no final ele fala, quase no final ele tem outra frase também que me marcou muito no discurso, que ele fala: e não estamos mais confiando apenas na força dos nossos valores, mas também no valor da nossa força. Cara, eu achei magistral como discurso, eu achei assim a maneira e todo mundo foi aplaudido. É um discurso que realmente vai entrar para a história, assim, quem gosta de estudar discurso. Eu, de novo, convido a vocês, vai lá, digitem discurso do Carney em Davos, leiam o discurso. Eu escutei 2 vezes de novo o discurso, está disponível no site da CEPAC, que tem todos os discursos dos homens políticos do federal. Muito bem feito, assim, sem minhas palavras. As pessoas acharam que ele ia fazer a minha boca. E quanto mais eu vejo o Carney nessa questão internacional, ele realmente se mostra um chefe de Estado de grande gabarito. E quando a gente coloca o Carney nesse gabarito, não tem como pensar que o Poilievre vai ficando cada vez mais e mais na sombra. Não tem como, porque as pessoas comparar, para quem viu o discurso do Carney, diga-se de passagem, que é uma situação muito difícil, porque todo mundo falou assim, o Trump vem amanhã, você fala hoje, e o que você falar pode influenciar no bom humor do Laranjinha. Cara, assim, ele tinha muito peso nas costas, e assim, foi magistral, foi bem feito, foi histórico o que ele fez ali. Eu acho que assim, mostra muito do que é o Canadá. Tipo aquela velha frase que realmente Canadá is back. É isso que é o Canadá. É assim que pensa o Canadá e é assim que se comporta o Canadá. Então eu acho que ele foi assim, elogiado. Lógico, quem não gostou foi quem? Foi o Trump, que ficou... Ei, Mark, presta atenção na hora que você falar os seus discursos, hein? Porque ele não tinha que falar. Foi um discurso muito bem feito. O cara que critica esse discurso do Carney em Davos realmente tá de má fé, cara. Tá de má fé, porque não tem como criticar o que ele falou, os pontos que ele trouxe demorou muito para essa lucidez. Todo mundo sabe que o Trump é um cara que ele não joga pelas regras da democracia, da geopolítica, todas as regras que a gente conhecia não funcionam com o Trump. E alguém precisava falar isso do jeito que ele falou. Magistral, só isso que eu tenho a dizer. E eu descobri, só fechando seu comentário aí, só para adicionar um troço, que eu descobri que ele escreveu o discurso de própria mão, né? Ele não escolheu ninguém, foi contra as recomendações. Falei, caraca, que magistral. Mas ele deu uma pisada na bola no discurso que ele deu aqui no Quebec, mas a gente fala na hora do Quebec, isso é uma outra história. Mas vamos que vamos, porque o ministro de Finanças disse que o Canadá não pagará $1 bilhão para ingressar no Conselho de Paz de Trump. No Fórum Econômico de Davos, o ministro de Finanças, o François-Philippe Champagne, afirmou que o Canadá não pagará os $1 bilhão exigido para o assento permanente no proposto Board of Peace do presidente Donald Trump, criado para supervisionar governanças e a reconstrução de Gaza. O primeiro-ministro Mark Carney aceitou o convite, mas ressaltou que os detalhes ainda não foram definidos e que prefere enviar ajuda diretamente aos palestinos. A proposta prevê assentos permanentes mediante ao pagamento de um... Sem o pagamento, a participação seria por mandatos de 3 anos. Emirados Árabes Unidos e Hungria aceitaram o convite, enquanto outros países demonstram cautela, temendo que a iniciativa retire autoridade das Nações Unidas. O plano também incluiu uma equipe de 15 tecnocratas palestinos selecionados e examinados por Israel, e enfrenta desafios práticos, como a implementação do cessar-fogo e do desarmamento do Hamas. Já estão dizendo que isso daí vai ser a ONU privada do Trump, né? Cara, mas assim, eu fui ler o rascunho desse documento do Trump. É lógico, o Trump, velho, ele tem um ar realmente de César. Ele quer renomear lugares, ele quer conquistar território. Ele tem essa questão que ele quer marcar e ficar para a história. Ele tem essa necessidade. Isso, eu não sou psicólogo, mas é minha psicologia 5 centavos, que ele parece que ele tem uma necessidade de falar assim: vão se lembrar de mim para sempre. Então ele renomeia os lugares, o Golfo do México é o Golfo da América, ele quer conquistar territórios, quer pegar a Groenlândia, e agora ele quer deixar essa ONU privada dele. Só que o interessante, quando você vê o documento, ou seja, ele é o presidente eterno do negócio. Ele interessa, se ele for presidente ou não, ele vai continuar presidente forever. É ele o presidente, é ele que escolhe quem vem, é ele que escolhe quem sai, é ele que escolhe... Cara, é tipo assim, é meu...
vocês vão ter que entrar no jogo. Sabe aquele o menino rico do bairro que fala assim, ó, vocês querem jogar? Então, ó, meu pai comprou o terreno, a bola é minha, então todo mundo tem que deixar o moleque fazer o gol. Se o moleque não fazer o gol... Então, assim, eu acho ridículo, porque a intenção dele, todo mundo sabe, é enfraquecer as instituições que já estão estabelecidas. Para quem não conhece a história da ONU, que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial para evitar novos conflitos, enfim, tem todo um histórico muito complexo atrás de tudo isso, e eu acho muito interessante esse embate, até quem vai apoiar isso, quem vai não apoiar, porque o cara que vai apoiar isso simplesmente está se ajoelhando, beijando o anel do cara e fala assim, o que você fizer tá feito, eu te amo, e assim, acabou. A gente tá entrando em 1984, muda-se assim, entendeu? Muda-se, em 1984 me refiro ao livro do George Orwell, muda-se todo o contexto de balança de peso, porque ou você vai ter que agradar o cara, ou você é contra o cara. E o mais interessante que ele fala, que é o Board of Peace, mas ele já falou, quem não vier, tá fora, do mesmo jeito que quando... Depois do discurso do Carney, ele soltou um truth lá na rede, no Twitter dele, falando que, ó, venho por meio desta cancelar o convite que eu fiz pro Carney. O Carney não tá mais convidado, não quero ele, não vem que não quero. Pra você ver como o cara é mesquinho. Como foi que eu vi? Ele disse que originalmente ele queria renomear o Golfo do México para o Golfo de Trump. Mas ele disse, não, chamar ele. Essa aqui eu coloquei só porque eu sei que você ia adorar ouvir. Ainda bem que não foi aquele isso ali, que nem ia dar, mano. Então, Katy Perry se junta a Trudeau em Davos para apoiar o discurso do ex-primeiro-ministro sobre o valor do soft power. Ainda no Fórum Econômico Mundial de Davos, o ex-primeiro-ministro Justin Trudeau apareceu ao lado da popstar Katy Perry, que o acompanhou na plateia enquanto ele palestrava sobre o valor do soft power. Trudeau diz que os 80 anos de estabilidade pós-Segunda Guerra chegaram ao fim e que vivemos uma transição em que potências recorrem cada vez mais ao hard power, força militar e domínio econômico. Ele defendeu o investimento em pessoas, diplomacia e comércio e citou desafios recentes como a pandemia, a invasão da Ucrânia, a guerra em Gaza e a ascensão do populismo. Trudeau também mencionou em tom pessoal um episódio em Montreal sobre falta de bebidas americanas, ligado à imagem de solidariedade canadense. A relação pública entre Trudeau e Perry tem evoluído com aparições juntos pelo mundo, incluindo um iate na Califórnia, Paris e uma visita ao Japão. Gastou pé? Só coloquei pra mostrar, você tá com saudade dele. Cara, eu vou te falar, mano. Cara, sabe o que eu acho do Trudeau? Como diria alguém, o silêncio é o meu protesto. Mas, falando de coisa interessante, esquecendo o Trudeau e a Katy Perry, espero que eles sejam felizes forever, de novo, quando eu falo que o Poilievre está cada vez mais encurralado, se a gente pegar essa questão que a gente estava falando agora há pouco, dessa questão de paz, quando o Poilievre, você vê que ele não comenta essas coisas do Trump, porque ele está na sinuca de bico. Porque se ele comentar contra o Trump, ele cada vez que ele não comenta, ele mostra quanto menos ele é um homem de Estado, realmente. Então, assim, e até isso complica a vida dele, que vai complicar ainda mais ainda, porque o Carney tá só subindo assim, mas, de novo, eu prefiro falar do Carney do que falar do menininho, que foi que a namoradinha dele falar do soft pork. Ele nem sabe o que é isso, ele olhou 5 minutos antes, fez um chat GPT e foi lá e palestrou lá, que é a cara dele, mas enfim. Eu achei engraçado, eu tava esperando que ele fosse fantasiado de alguma coisa. Foi. Vou te falar, meu mano. Ai, cara, deixa eu ficar quieto, porque senão eu vou. Segue o barco, vai. Mano, mas o Trudeau, velho. Agora eu não aguento. Mas a única coisa que eu tenho dó é da Katy Perry, que ela, infelizmente, velho, ela teve que sentir um pouco. Não sei se você viu, sentir um pouco do peso da Rebel News. Não sei se você viu. Não. Os caras da Rebel News indo atrás dele, aquelas perguntas tal, não sei o quê. E aí ela ajuda e fala assim, mano, realmente, cara, coitada, acho que ela não esperava. Ela falou assim, nossa, tem esses doidos aqui também, mano. Mas enfim, é tudo que eu tinha pra falar.
Conversa sobre aço e alumínio chineses dificultam a remoção total de tarifas, diz o ministro da Agricultura. A China concordou em baixar as taxas sobre as sementes de canola, 84% para 15% a partir do dia 1º de março, e eliminará até o fim do ano as tarifas sobre farelo de canola e lagostas, ervilhas e caranguejos. Em troca, a China permitirá a entrada de dezenas de milhares de veículos elétricos no mercado canadense. O ministro da Agricultura e Health, McDonald, ele avisou que a remoção permanente de tarifas chinesas depende de negociações paralelas sobre aço e alumínio. O TAO oferece remissões sobre os seus próprios direitos aduaneiros até 2026 e que ainda há várias questões a resolver. A China já fez pedidos de 60 mil toneladas de sementes de canola e deverá receber o primeiro embarque de carne bovina canadense na próxima semana. Negociações continuam com cautela dos produtores. Tá aí, cara, é isso aí, pragmatismo. Tem que chegar lá, falar com os caras, trocar ideia, mas acabou. Nostalgia não é estratégia, já dizia o nosso primeiro-ministro. Nostalgia, estratégia. Nosso primeiro-ministro, eu nunca pensei que eu fosse ouvir essa frase de ti sobre um cara que é liberal. Não, eu sou canadense. Independente de quem estiver lá, do mesmo jeito que um dia que tiver um conservador, você vai ter que falar o meu primeiro-ministro. Falo, não tem problema. Assim como eu falava que a Crista ia ser minha primeira-ministra aqui, olha só, a mulher foi embora. Tá vendo? Enfim, não vou. Como é que é? Nostalgia não é estratégia, né? Então, não é estratégia, mano. Você já falou. Não estamos mais confiando apenas na força dos nossos valores, mas também no valor da nossa força. Caraca, meu. Foi do cacete. De fato, esse discurso vai ser estudado e você tá fazendo letras, cara. Você tá com. Nossa, é maravilhoso. Jornalismo, maravilhoso esse caso. E falando de frio, a massa de ar ártico se estende pela maior parte do Canadá, trazendo um frio extremo. Um intenso bolsão de ar ártico está provocando frio extremo aqui no Canadá, sobretudo nas prairies. O Environment and Climate Change Canada emitiu avisos laranja para parte do noroeste de Ontário, Nunavut, Saskatchewan e Manitoba. Em Manitoba, por sinal, a sensação térmica varia entre menos 45 e menos 50 até segunda-feira. No noroeste de Alberta, a expectativa é entre menos 40 e menos 50. O órgão alerta que a exposição pode causar congelamento em minutos e recomenda manter no carro cobertores extras e cabos de transferência, aqueles cabos de fazer chupeta, além de vestir roupas em camadas, preferir tecidos corta-vento e fazer pausas para aquecer quem trabalha ao ar livre. Meteorologistas dizem que o vórtice polar sobre Quebec mantém um fluxo de ar frio sem barreiras para as prairies. Também há avisos amarelos de rajada de neve em partes de Quebec, incluindo Montreal, e no norte e sudoeste de Ontário. Eu pus essa notícia aqui, já está todo mundo falando desse negócio, está no jornal a semana inteira, mas é só como um aviso mesmo. Se vocês estiverem pensando em viajar, cara, não dê bobeira. Leve um kit de primeiros socorros, né? Coloque assim, não é querer ser alarmista, você sempre deveria estar carregando isso no carro, mas leve um kit de primeiros socorros, leve cobertores e leve uma bota. Não vai viajar de sandália ou chinelão, tá? Nem tênis. Coloca uma bota decente, porque durante essas porcarias pode acontecer de tudo. Pode acontecer congelamento de linha de transmissão, pode cair, pode ter acidente, você pode ficar trancado na porra da rodovia por muito tempo. E, velho, nessa temperatura é de matar. Então tomem cuidado com esse negócio. E a mesma coisa, se for andar do lado de fora, principalmente se estiver andando com crianças, não fique muito tempo, né? Se cubra e fique longe desse negócio. Se aquece, tá lufa. É por isso que eu já tenho o negócio de fazer recarga de bateria. Eu comprei um manual, não precisa nem de outro, a bateria já vem. Então quando eu saio, você hoje mesmo já deixa carregado o inverno todo. Minha bateria é nova, mas se dá problema, você coloca, nada pior do que ficar parado no inverno, no gelo, sem as devidas ajudas. E olha só, a última terminou exatamente para isso. Foi quase programado. Profético isso aí. Porque Poilievre chama o discurso de Carney em Davos de bem elaborado, mas diz que a ação deve seguir. Pierre Poilievre elogiou o discurso de Mark Carney em Davos,
como bem elaborado e eloquente, mas em seguida criticou o governo por aumentar a dependência do Canadá dos Estados Unidos. Poilievre disse que os conservadores estão dispostos a cooperar para transformar palavras em resultados, ofereceu ajuda contra tarefas americanas e alertou contra aproximações com potências hostis, citando reservas sobre o acordo recente com a China. Ele também alfinetou os liberais por promessas vazias e lembrou que um em cada 10 empregos do Canadá depende do comércio com os Estados Unidos. Na Câmara, Poilievre vai propor a chamada Sovereignty Act, a fim do imposto sobre o ganho de capital reinvestidos, revogação de leis anti-oleodutos para acelerar aprovações e medidas de segurança no Ártico, incluindo presença militar permanente, dobrar os Rangers e modernizar submarinos e helicópteros. O problema do Poilievre nesse sentido tudo é o que a gente falou. Cada vez que o Carney faz essas saídas aí, para ele fica realmente sem ter o que fazer. E o que é o mais difícil dele é justamente querer fazer essas críticas sem oferecer nada. Porque o grande problema, todo mundo lembra do Poilievre, a gente lembra que todo mundo falava que ele aparecia e não tinha ninguém com ele. O Poilievre, ele não tinha um ministro, ele não tinha quem seria o provável ministro de finanças. A campanha dele foi baseada na figura dele. A gente sabe, todo mundo conhece a história, o que aconteceu. Então, hoje, para o Poilievre criticar o Carney nesse sentido é muito mais fácil. Aqui ninguém acredita mais nesse ponto, porque você tem que uma hora vai ter que provar. E todo mundo tava assim, o Carney falou, todo mundo lembra elbows up e tal. E é só que o Carney, eu acho que ele foi inteligente no sentido de falar assim, eu vou dar um tempo, vou ver o que vai dar, e agora, claro, lógico, todo mundo espera que vai ter ações vão seguir essas palavras bonitas dele aí, vamos esperar que alguma coisa aconteça, mas até agora, a única coisa que ele está conseguindo é esconder cada vez mais o Poilievre na sombra da insignificância. É o que está acontecendo com o Poilievre. Então, ele vai ter que se bater muito mais do que o capeta em água benta para conseguir aparecer, porque o que o Carney está fazendo é realmente fora do comum. Capeta em água benta. Me pegou desprevenido. Ok, tá bom. É isso aí. E assim a gente fecha o nosso bloco do Ottawa em Foco e a gente segue para o nosso giro de notícias pelo país. Segura aí, a gente já volta. Amareuske Ademare, que é o nosso bloco de notícias provinciais e dos territórios, te dá um girão pelo país. E hoje a gente começa em Nunavut, ali no norte. Uma notícia já triste, mas infelizmente cotidiana, que a desnutrição está em ascensão em Iqaluit, mas especialistas alertam que os números podem realmente ser ainda maiores. Em Nunavut, o fim do programa de vales alimentação para hamlets e a redução dos apoios do IC e o CFI estão ligados a um aumento de desnutrição, com internações relacionadas em Iqaluit subindo de 8 para 21 entre 2022 e 2024, mães incapazes de amamentar, famílias reduzidas a uma refeição por dia e muito sofrimento invisível fora das estatísticas. Especialistas e organizações pedem aumento do benefício infantil territorial. O que o governo deve fazer agora e quais as soluções sustentáveis que a gente pode debater para tirar comunidades do aperto? É uma pergunta complicada, eu diria que... infelizmente, isso é uma realidade que é comum no país, que os territórios, principalmente Nunavut e os territórios do Noroeste, que são mais isolados, a gente vive falando isso, os preços dos alimentos são altíssimos por lá, a parte da infraestrutura é muito precária, existe todo esse apagamento cultural que aconteceu durante o tempo, durante os anos, que não acabou não faz muito tempo. Então, as comunidades têm essa grande dificuldade de conseguir se manterem vivas, né? Além de todos esses problemas de consumo de drogas e álcool, também é uma droga,
A ausência de oportunidades e o alto custo das coisas faz as pessoas passarem por situações como essa, que a gente vê um país de primeiro mundo, onde a população sofre de desnutrição, né? Então, que é um tema que a gente vive falando nesse programa, que sim, existe uma realidade de insegurança alimentar no Canadá. E vamos para British Columbia, vamos lá para o nosso oeste canadense, porque buracos do tamanho de uma pequena banheira na rodovia Kakilyarra, na Colômbia Britânica, preocupam os motoristas. Na rodovia Kakihala, entre a região de Lower Mainland e o interior do sul da Colômbia Britânica, enormes buracos causados pelo ciclo de congelamento e degelo têm provocado estouros de pneus, prejuízos e risco real à segurança. Motoristas e caminhoneiros alertam que alguém pode morrer enquanto equipes de manutenção reparam os mesmos pontos, vezes sem conta, e o Ministério diz que as patrulhas continuam. Então, que deve arcar com os custos e como resolver esse problema de vez. E é interessante, isso não é só na Colômbia Britânica, que também, cara, teve, assim, agora começa, como teve esse período de um pouco de degelo, é cada cratera que você não... Tem ruas em Montreal que você não consegue andar a mais de 10 por hora, porque senão você vai acabar se lascando. E teve até uns caras, passou na reportagem aqui, teve gente, cara, que conseguiu estourar 3 pneus de uma vez. 3 pneus de uma vez passando essas buracadas. Só pra vocês verem como tá a situação aqui. Caraca, então tá faltando rua nos buracos, então. Tá faltando rua nos buracos, mano. Caraca. E um homem de British Columbia recebeu uma sentença de 5 anos em caso de abuso sexual infantil no Snapchat. Um homem de 33 anos foi condenado a 5 anos de prisão por interferência sexual e posse de material de exploração infantil depois de atrair e abusar de um jovem que ele conheceu pelo Snapchat. E a sentença aqui inclui um registro do Cadastro Nacional de Agressores Sexuais e coleta de DNA. E que se soma ao alerta da RCMP e do Canadian Center for Child Protection sobre um aumento alarmante de sextortion, que é a extorsão sexual, e violência online. Até agora foram 127 relatos de violência extrema, 75 vítimas, das quais 84% são meninas, e algumas com apenas 11 anos de idade, todas envolvendo chantagem, doxing e coerção. Tem que queimar, né? Tem que queimar um cara desse. Fogo do inferno, uma árvore do fogo do inferno. E a gente já falou aqui, esse negócio de sextortion, que tinha grupos atacando, visando principalmente meninos, que de grupos esportivos. Muito cuidado com isso, que os caras fingindo que era... Passou até um documentário no enquete falando sobre isso, a gente já falou isso aí, muito cuidado. E vamos para Alberta, porque um casal de Alberta está lutando contra a agência de revenue do Canadá depois de ser solicitada a reembolsar 33 mil doletas em benefícios da Covid. Um casal de Airdrie, em Alberta, alega que a agência de revenue do Canadá está exigindo a devolução de 33 mil dólares em benefícios de Covid pagos anos atrás, parte de um esforço da agência para recuperar mais de 10 bilhões de dólares. 10 bilhões de dólares, de um total de 83 bilhões distribuídos. Valeu, Trudeau. Usando medidas como retenção de reembolsos e penhora, enquanto o casal, que teve apelação negada e sofreu sérias dificuldades financeiras, pede que as cobranças cessem. Então, assim, todo mundo lembra que quando teve a Covid, o governo saiu ajudando todo mundo, mas teve muitas pessoas, eu inclusive, falou, cara, tem gente que precisa? Sim. Mas eu não acredito que em 2026, com a tecnologia que está disponível, que a gente não consegue procurar as pessoas que realmente precisam. Todo mundo falando, tem que mandar para todo mundo. Agora tá vindo as bombas aí. Agora imagina, 5, 6 anos depois, nego tendo que pagar o que não tem, que já não tinha. E o rombo tá aí, ó. 10 bilhões estão tentando recuperar, mas foram 83 bilhões que foram dados para todo mundo. Esse é a pedra no sapato do Carnegie agora. Ele fala, puta, tem que lidar com esse pepino agora. E falha de infraestrutura e ameaças à segurança cibernética são os principais riscos para a cidade de Calgary. Calgary enfrenta uma crise de infraestrutura. Depois de um segundo rompimento catastrófico da adutora Bearspaw, em 18 meses, um relatório municipal colocou os ativos de capital no nível mais crítico, com 11% em condição ruim ou muito ruim, e risco quase certo de falhas por conta de manutenção adiada, mudanças climáticas e eventos extremos.
enquanto vereadores pedem um mapeamento detalhado para orientar o orçamento dos próximos 4 anos e direcionar investimentos em bairros. O relatório também aponta risco extensivo de interrupção tecnológica e vulnerabilidades de cibersegurança. Aí é aquele troço que eu gostaria de apontar para todo mundo, porque eu sempre sou o cara chato, né, fazer valer meu salário. Que esse negócio de investir em tecnologia é muito bom, é muito bacana, isso ajuda em muitos casos, atrapalha pra cacete em outros, mas não basta só... É como qualquer coisa, né? Não basta você comprar e achar que tá resolvido para sempre, porque você tem que continuar fazendo investimento. E nesse ramo de tecnologia, hoje em dia, um dos grandes riscos que você tem é a questão da segurança dos dados. Hoje eu vivo trazendo exemplos disso daqui, que é muito fácil você ser exposto online, e agora com inteligência artificial é muito mais fácil ainda de você ser forjado que você é. Então, para gestores, seja qual nível privado ou público, prestem atenção no investimento em segurança, e coloquem isso como parte essencial do seu orçamento. Porque se você deixar isso passar, e eu não digo só em compra de material, isso também inclui treinamento e compliance. Né? Certifique-se de que vocês estão trabalhando em cima disso, que seus funcionários estão atualizados, seus sistemas estão cumprindo essas coisas, porque você só precisa de uma pessoa numa empresa inteira para causar o caos desgracerazizado. O inferno, para fazer o inferno. O inferno. Vai ficar uma coisa maravilhosa. Teu trampo, os caras que nem eu, deve ser um inferno na tua vida, né, Pé? Os caras da compliance. Eu trabalho no compliance, então eu tô acostumado com isso. Eu tô super acostumado de ser, os caras chamam de a pedra no sapato de quem quer fazer dinheiro. Vocês do compliance não fazem dinheiro, mas gostam de dinheiro o quê? Mas enfim, eu acho pouco. E os médicos de emergência de Alberta compilam uma lista do que dizem ser 6 mortes potencialmente evitáveis no pronto-socorro. Primeiro é torcer pro Palmeiras. Não, mentira. Isso é, né, sem zoar. Os Palmeiras são gente fina. Em Alberta, médicos de emergência enviaram às autoridades um relatório afirmando que houve 6 mortes potencialmente evitáveis e dezenas de quase acidentes entre dezembro e janeiro, atribuídos à longa espera, falta de leitos e de pessoal e à superlotação dos prontos-socorros, com casos relatados de dor torácica esperando até 8 horas, dissecção de aorta avaliada na sala de espera e ruptura de braço, AVC e pacientes evoluindo para falência orgânica. Meu Deus do céu. Enquanto o governo abriu um inquérito sobre uma morte em Edmonton e promete revisar os casos. Ele instalou leitos de contingência e fala em expansão da capacidade, mas médicos e a Associação de Médicos exigem lideranças centralizadas e um plano da força de trabalho. E críticos dizem que as medidas carecem de detalhes. Não, tipo assim, nós vai resolver o bagulho. Fica tranquilo, estamos sabendo. Temos todos nossa força-tarefa e as melhores mentes estão trabalhando no assunto, mas até agora ninguém fez nada. Triste, hein? Tenso. E a carne bovina canadense retorna aos mercados chineses pela primeira vez desde 2021. A China levantou a proibição às exportações de carne bovina canadense, que estava vigente desde dezembro de 2021, por causa de um caso da EEB. Isso anunciado pelo ministro Pat McDonald depois dessa viagem a Pequim. Com o primeiro carregamento previsto para a próxima semana e ligado a um acordo que facilita a entrada de veículos elétricos chineses, como a gente já falou. E embora o setor celebre a oportunidade em retomar e diversificar mercados, né, saindo do eixo Estados Unidos, Japão, Coreia, Taiwan e México, persiste a disputa por cotas, a tarifa chinesa de 55% sobre excedentes e a dúvida sobre quando e quanto efetivamente vai ser exportado. Então é aquela história, né? O cara disse agora acabou. Mas acabou quanto? Não acabou tudo. Acabou um pedaço. Né? Não dá. Em Saskatchewan, porque um pequeno centro modular de testes de reatores nucleares planejados para Regina. Aí, mano, partiu Regina, mano.
Partiu Regina. Saskatchewan anunciou que em Regina a criação do primeiro centro de segurança de licenciamento e testes de pequenos reatores modulares, os SMRs, do oeste do Canadá, com 2 testes loops não nucleares no Parque Tecnológico junto à Universidade de Regina para pesquisas, formação de mão de obra e avaliação de segurança, apoio financeiro inicial de cerca de $7 milhões e cooperação nacional, enquanto a Sask Power estuda a construção de mais pequenos reatores modulares. Há uma decisão que final será em 2029 e as obras possivelmente em 2031 e operação já em 2034. Olha aí, com Estevan como local provável. Mano, partiu total, mano. Partiu total. O futuro é Saskatchewan. O futuro é Saskatchewan, mano. Futuro é Saskatchewan. Mandaram um abraço pro Pedro Júnior. Faz tempo que falou em SMR, eu sempre lembro dele. Um abraço, Pedro Júnior. Faz tempo que eu não vou ser o nome. E detectores de metais estão chegando às salas de emergência em Saskatoon e Regina. A Saskatchewan Health Authority vai instalar detectores de metal em hospitais de Saskatoon e Regina após um piloto bem sucedido na entrada conjunta do Royal University Hospital e do Jim Pattison Children's Hospital, com a justificativa de reduzir armas e violência nas emergências, embora não tenha divulgado prazos nem todos os locais, enquanto experiências com tecnologia de inteligência artificial em hospitais de Ontário mostram benefícios e especialistas alertam que detectores só funcionam se somados a guardas, câmeras e alarmes, num cenário que também levanta dúvidas sobre treinamento de segurança e a resposta a incidentes recentes. Vou guardar meu comentário, eu ia contar uma história aqui, mas não quero expor uma pessoa, então eu vou ficar quieto. Ô, fofoca! Quando começou, termina, olha só. Não vou ficar contando fofoca. Beleza, nós estamos no Fofoca News ainda. Mas vamos para Manitoba. Porque apesar do acordo com a China, produtores de Manitoba não têm pressa para aumentar a produção de canola. Olha lá. O acordo preliminar do Canadá e China, que reduz as tarifas chinesas sobre a canola de 84% para 15% em troca da entrada de 49 mil veículos elétricos chineses no mercado canadense, trouxe alívio cauteloso a produtores de Manitoba, que, apesar da importância econômica da canola, ou seja, 43,7 bilhões anuais e 4,9 bi em exportação à China em 2024, dizem não pretender aumentar imediatamente a área plantada por causa da rotação de culturas, de supressão de preços, de estoques excedentes e da incerteza sobre as tarifas e mandatos de biocombustíveis. Então, comentaristas, na questão as pessoas se perguntam qual deveria ser a prioridade agora, porque também fica difícil você olhar do lado dos agricultores, né, meu? Você fala, caramba, o cara fica nesse ioiô, né? Eu faço, não faço, aumento, não aumento, tudo isso tem custo, né? E depois quem vai pagar? O tiozinho lá da fazenda, né? Então, cautela, gente, cautela. Cautela nunca é demais. Eu tô do lado dos caras de Manitoba. E alguns manitobans estão frustrados com um processo excessivamente complicado para acessar o cartão de saúde digital. Falamos disso semana passada, agora o troço não funcionou. O Manitoba lançou essa semana cartões de saúde digitais acessíveis pelo portal My Manitoba Health Card e pelo app MB Wallet. Mas muitos usuários descrevem o cadastro, que envolve criar conta, preencher formulário, baixar um QR Code e configurar múltiplos PINs, como frustrante e excessivamente complicado. Tudo isso enquanto o governo diz que o app foi testado, que a opção é voluntária e que já emitiu mais de 15 mil cartões e que melhorias estão em andamento. Você acha isso complicado? Eu acho graça da desgraça, né, cara? Os caras lá no Brasil, o pessoal tenta usar o aplicativo do GovBR lá e diz que você tem que fazer identificação facial, né? Aí o troço começa lá. Aproxime da sua cara. Distancie. Fique mais próximo. Mais distante. Não foi possível detectar. Você vai pro inferno. Tá, mano. Mas mesmo assim, o Brasil ainda está mais avançado que o Canadá nessas questões, cara. Ah, tá. Nossa. Mas o Pix estava fora do ar essa semana, né? O Pix é? Eu não sei, cara. Eu sempre fico vendo desgraça em todos os cantos. No Brasil eu tô fora. E tô chegando em julho. Julho tô chegando no Brasil, velho. Aí eu vou te trazer novidades. Opa! Julho eu vou estar por lá.
E Manitoba retorna às agências privadas que abandonou enquanto se esforça para preencher os turnos de enfermagem. Manitoba cortou, há menos de uma semana, contratos com dezenas de agências de enfermagem privada para reduzir custos e concentrar o trabalho em apenas 4 firmas, mas voltou temporariamente a recontratar algumas das agências dispensadas depois que hospitais rurais como o Swan River e o Dauphin ficaram sem pessoal, provocando críticas do sindicato, preocupações sobre a segurança do paciente, mudanças no reembolso de viagens e o debate político. Cara, no passado privado, mano, vocês já conhecem minha opinião, então eu quero só ver. Eu só acredito vendo. Será? Era sua imaginação, já dizia o cara lá, né? E à medida que o Winnipeg ultrapassa 855 mil habitantes, a taxa de crescimento da cidade diminui. O Winnipeg atingiu 850.260 habitantes em 1º de julho de 2025, um marco celebrado pelo prefeito Scott Gilligan, mas o crescimento desacelerou para apenas 0,9%, o menor ritmo desde a pandemia. Especialistas como a professora Lori Wilkinson alertam que novas restrições federais à imigração, envelhecimento da população e as baixas taxas de natalidade podem provocar queda populacional. Manitoba já registrou recuo de 0,2% no terceiro trimestre. Tudo isso enquanto moradores se dividem entre celebrar mais a vida cultural e reclamar do trânsito e a pressão sobre serviços. É isso aí, o pessoal não está feliz com o governo, o pessoal não está fazendo filho, não está entrando ninguém. Manitoba não vai chegar no 1 milhão, né? É isso mesmo? Não vai chegar no 1 milhão? Nada, mano. Isso é pra poucos. Mas o prefeito de Winnipeg lamenta o caos ao sul da fronteira e oferece apoio ao homólogo de Minneapolis, com as ruas de Minneapolis tomadas por protestos após o envio de agentes do ICE e a morte a tiros da Renee Good, que levantou acusações de abuso de direitos civis e até investigações federais. O prefeito de Winnipeg, Scott Gilligan, enviou um apoio ao colega Jacob Frey, citou o alerta de Mark Carney em Davos sobre o fim da ordem internacional baseada em regras e já orienta preparativos municipais para cenários antes inimagináveis, como seria o afluxo de refugiados ou impactos econômicos. Cara, isso daí é o tipo daquela coisa assim, cara, você quer aparecer, fica na sua, velho. Porque é o tipo de coisa que, mano, é uma outra cultura, é um outro problema. E aí você quer ser, não, eu sou o virtuoso, eu vou... cuidado, mano. Que isso é o tipo de coisa que pra dar um M, velho, é muito, tipo assim, não é do seu problema. Tipo assim, você não vai resolver esse problema, não é sua treta, fica na sua, porque isso daí vai, ai, mano. Só tenho a dizer isso. Yep. E agora a gente sai das prairies e chega finalmente em Ontário. Uma passagem rapidinha ali, com 2 notícias para rir e chorar. A primeira é que o Doug Ford pediu um boicote chinês a veículos elétricos no Canadá depois do acordo com o Carney. Depois do anúncio do Carney de eliminar a tarifa de 100% sobre veículos elétricos chineses e autorizar a entrada de 49 mil carros em troca de tarifa, o Ford pediu um boicote dos veículos chineses, dizendo que não foi consultado e alertando que a medida ameaça fábricas, empregos e cadeias de suprimento locais, posição que ganhou o apoio de líderes da indústria e do sindicato por apontarem falta de garantia e pedirem ações federais de apoio. O que aconteceu? O Fordinho tá preocupado porque a base de apoio dele são 2 tipos de indivíduos, né, cara? É a galera que curte construir casa e a galera que curte fazer carro. Já levou um tapa na cara com a galera que faz casa, né? Porque não estão comprando mais. Agora os caras que vendem carro também estão estressados. Eu falei, velho, não vai terminar bem. Agora ele tem que pedir apoio, tem que gerar barulho. Senão ele citou, e agora? Vou perder meu apoio, não vai rolar a reeleição aqui. Eu acho mais engraçado, olha só, de quem recebeu, o Doug Ford recebeu apoio
de líderes da indústria e do sindicato, velho. Então, por isso que eu tô falando, olha a incoerência do cara, velho. Você vê como que o cinismo político é alimentado de certas horas pra esses caras sem ideologia fixa nenhuma. Às vezes, essas ideologias modulares enfim, o cara criticava o sindicato, agora o sindicato é meu amigo. Eu e o sindicato estamos juntos, mas enfim. Já falei sobre isso daí, o que eu acho. E Maryland emite uma nova ameaça de eutanásia de 30 belugas no parque de Niagara Falls. O polêmico parque de Niagara Falls apresentou à ministra Joanne Thompson um pedido de exportação para tentar evitar 30 belugas e 4 golfinhos aquários dos Estados Unidos, como o Jordan, Mesquite e o SeaWorld, sob ameaça de eutanásia imediata caso o governo não autorize os embarques, numa crise que envolve inspeções de especialistas da lei canadense que proíbe manter cetáceos para reprodução ou espetáculo. Pedidos de garantia do grupo de defesa animal é um passado de mortes e controvérsia. Cara, coitado dos bichos, velho. Só tem a dizer, coitado dos bichos que tem nada a ver com não sei o que com as calças, mas enfim. Cara, tô falando. Eu vou começar a fazer campanha pra fechar o Marineland. Isso não tem mais sentido. Todo ano eles estão matando um monte de bicho, velho. Não sei quem ainda permite. Como do Ford. Meteu essa no Ford, porque eu não tô cansado. Põe na conta dele, vamos pôr na conta do Ford. Quebec, chegamos na Belle Provence. E a primeira, eu só separei notícia picante hoje. E Charles Millard é o primeiro candidato a entrar oficialmente na corrida de liderança liberal do Quebec. O ex-presidente da Câmara do Comércio e segundo colocado na disputa de junho, formalizou a primeira candidatura à liderança do Partido Liberal do Quebec depois da renúncia de Pablo Rodrigues por um alegado esquema de compra de votos. Comício em Yamachicha, um apoio declarado de pelo menos 11 deputados. A entrada também do agricultor Mário Roa e prazos rígidos rumo à convenção de 14 de março, a menos de 10 meses da eleição provincial. E aí, Pé, qual a sua opinião sobre o seu candidato e seu partido? Então, cara, o interessante de tudo isso é que é o seguinte, o Charles Millard, ele foi o candidato que foi em segundo ali depois do Pablo Rodrigues, né, que foi um fiasco total, o cara mostrou toda a incompetência política dele, mas enfim, ele ficou em segundo, é um cara muito, muito inteligente, é um farmacêutico, ele foi da Câmara de Comércio há muito tempo, e agora vai ter de novo a pessoa, ou seja, essa corrida do Partido Liberal começou em junho do ano passado, ou seja, eles perderam o debate, né? Então eles perderam 6 meses, a gente sabe que em outubro agora vai ter eleições, então ou seja, o partido único que se apresentou até agora é o Charles Millard e o agricultor. Esse agricultor, Mário Roa, gente fina, conheço até ele, o cara lá da bolsa. Mas o cara tá com uma dívida de mais de $38 mil, cara. Porque quando você se apresenta a primeira vez, você tinha que pagar um montante de 40 mil. Só que o problema não é que você pode ter o dinheiro na conta, cara. Mas você não pode pagar essa dívida de campanha com o seu dinheiro. Tem que ser através de dons. E o dom aqui é limitado. Você só em ano de campanha pode ir até $500, mas é 200. O pessoal dá 30, dá 20. Então você imagina, o cara já tinha dívida. Ou seja, o total da dívida dele agora está em 38 mil. Mas ele quer se lançar de novo, mas não vai dar certo, até agora ninguém tentou ir, parece que vai ser o Charles Millard, e vai ser uma dinâmica muito interessante, porque o Charles Millard tem 46 anos, eu acho, o PSPP também está no meio dos 40 para 50 anos, a Ruba Gazal é nova também, então assim, a dinâmica dos novos políticos, de uma nova classe política mais jovem está chegando, e foi uma das questões também que eu acho que fez o Legault pensar em sair fora, porque não, assim, o Charles Millard é muito inteligente, ele é mais da geração do Paul Saint-Pierre Plamondon, que é do Partido Liberal, e vai ser muito interessante de ver esse embate Charles Millard e o PSPP, isso aí eu quero ver, porque vai ficar bem, bem legal. Mas tudo indica que se não aparecer um outro aí, vai ser o Charles Millard, que vai ser o novo chefe do Partido Liberal. Mas eles perderam aí, na verdade, 6 meses com as palhaçadas do Pablo Rodrigues, que a gente já falou aqui. E uma ministra da CAQ, muito influente, que é a Geneviève Guilbeault, ela vai deixar a política. A Geneviève Guilbeault, que é ministra dos Assuntos Municipais do Quebec, ex-vice-primeira-ministra da CAQ, anunciou que deixará a política ao fim do mandato para priorizar
A família. A família tem uma costa larga, muitas vezes, citando o medo de arrepender por perder a infância dos filhos numa saída que ocorre após a renúncia de François Legault e a meio a especulações sobre a liderança do partido, com analistas apontando também para o desgaste causado pelo escândalo dessa clique e pelas investigações da Comissão Galland, incluindo com um aviso de má conduta do membro do seu gabinete. Ela agradeceu especialmente às mulheres que apoiaram e não fechou a porta para um regresso. E sim, todo político ele fala a mesma coisa. Quando acaba lá, gente, é o seguinte, tem que dar mais atenção para minha família. Mas é interessante que quando ela começou, assim, quando estava a Kaki estava bem, não estou colocando em dúvida que ela tenha pensado isso, não é um ponto. Mas eu acho que e tem até estudos que já mostram que o cinismo político ele faz parte da sociedade, porque quanto mais a sociedade ela começa a ver os programas de política, de debate, que começam a ver que existe muita estratégia por trás de tudo isso, é o que ele chama de cinismo por aprendizagem. Tem um livro muito bom sobre isso, que eu esqueci o nome do livro agora, acho que é A Spiral of Politics, enfim. E o cara, ele explica justamente isso, que quando você começa a entender que tudo tem uma estratégia por trás, o cinismo aumenta na população, porque ela foi ministra, ela foi a vice-primeira-ministra, ela era uma ministra, era uma super comunicadora, mas o que acontece? O Legault deu um monte de dossiê forte para ela, inclusive o terceiro linha, que eles falaram, não vai ter. Ela prometeu que não ia ter. Depois ela apareceu falando que não ia ter. Depois que eles caíram na pesquisa, o Legault falou, vai lá, fala que vai ter. Ela voltou, falou que ia ter. Depois ela saiu do Ministério de Transporte, foi para o Ministério da Informática, deu o problema dessa clique, que foi um fiasco total. Então, a estrela dela, que estava super subindo, caiu de um jeito que nem ela estava esperando. Aí agora, como ela sabe que a CAC vai realmente se lascar nas próximas eleições, porque todo mundo estava falando, mas ela seria uma potencial sucessora do Legault. Só que ela teve problema dessa clique e teve a Comissão Galland que investigou essa clique, e eles já falaram que vai ter um problema muito grande no papel dela, na conduta dela e dos membros do gabinete dela. Então, ou seja, se ela estiver em campanha e sair isso daí, vai ser muito difícil para ela. Então, ela não é tonta, ela vê a pesquisa, ela vê esse contexto político, ela vê que a CAC... Aí ela diz, não, vou cuidar da minha família, mas o melhor que ela faz é sair fora, porque... E tem um monte de gente da CAC pulando também do barco, que não vai se apresentar mais. Tem ela, o ministro do B que é de um outro ministro forte dele, da questão da saúde, também não vai se apresentar, saiu do gabinete. Tem um monte de ministros dele. Por quê? Porque os caras falam que não olham as pesquisas, mas eles estão sempre de olho, sabem que isso aí pesa muito. Você acha que, como é que é? A raposa velha sabe por onde anda, né, cara? Exatamente. E com o Legault fora, ainda falando, o tema dessa semana tá bom. Com o Legault fora e o CAC cambaleando, o que acontece com os partidos do Quebec? Depois do anúncio de renúncia do Legault semana passada, depois de mais 7 anos de poder, ele vai permanecer no cargo até a CAC escolher o novo líder. A eleição provincial está marcada para 5 de outubro. As pesquisas mostram uma queda acentuada da CAC, a gente vem falando isso há muito tempo, e um partido em busca de sucessor com vários ministros cotados. O Partido Québécois aparece em primeiro lugar nas intenções de votos, com o líder Pope Saint-Pierre Plamondon prometendo um referendo pela independência e capitalizando o crescimento do apoio, especialmente entre jovens, que é a galera que está precisando de emprego. O Partido Liberal enfrenta escândalos e uma liderança interina em meio a uma disputa interna e quedas nas intenções de voto. Já o Quebec Solidaire, ele existe ainda, com dirigentes recentes em várias saídas. Em resumo, cenário político em rápida mudança, com realinhamento de uma possível retomada do debate sobre soberania. Minha pergunta, meu querido PR, essas eleições do Quebec, vai terminar tudo em soberania ou será que vai ter um assunto mais a ver com o governo dessa vez? Porque da última vez o Legault ganhou graças ao movimento populista dele. O Plamondon está tentando aplicar a mesma, né? Se aproveitando do mercado de trabalho e da insatisfação pessoal. Mas vai terminar nisso? Não vai ter mais nada? O problema é que é o seguinte, o Legault, ele conseguiu, como eu já falei, já expliquei aqui, o Legault ele conseguiu uma coisa de 2011 para cá que foi realmente um fenômeno. Ele criou a terceira via, que era nem um partido, ele conseguiu fazer uma coalizão, que ele tinha pessoas tanto soberanistas quanto federalistas que queriam fazer um partido forte dentro do Quebec, mas não separado do Quebec, do Canadá. Um partido forte dentro do Canadá, sem separar do Canadá. O que aconteceu? Ele chegou a 2 vezes até uma maioria absoluta com mais de 90 deputados. Só que essa terceira via começou a rachar, porque todos os problemas que ele teve no Activote, tudo que acabou derrubando ele.
E aí, o que voltou a ser? A gente tem um post no Pierre Plamondon que fala do referendo sem complexidade, ele quer realmente separar o Quebec, e tem o pessoal do Partido Liberal do Quebec, que são os federalistas, que estão tentando ainda se achar que estão sem chefe. Só que o que acontece? Tudo indica que, como o PSPP está muito na frente das pesquisas, que ele vai ser o próximo primeiro-ministro, mas não significa que as pessoas que votem para ele vão apoiar a separação do Quebec. Então, o que se sabe, segundo as pesquisas até hoje, é que as pessoas querem eliminar, tirar o Legault, por isso que ele já saiu, porque ele sabe que vai ser feia a perda dele. Então, os caras não queremos mais o Legault, e o Partido Liberal não tem opção nenhuma. Então, nós vamos com o PSPP, porque ele é um cara que inspira uma certa confiança, mas não vamos na história do referendo. Mas ele já falou que se ele for eleito, ele vai fazer um referendo. Então, ou seja, volta-se aquele discurso da dualidade entre o federalista que dominou durante 50 anos a política no Quebec, fora os anos do Legault, que era aquele embate entre o Partido Québécois e o Partido Liberal. O ponto principal nisso tudo é que quem vai ser mais convincente, porque na verdade o discurso do Partido Québécois já está feito. O discurso do Partido Québécois é o seguinte: é tentar criar uma narrativa. Tá vendo? Eles já estão falando isso, você já vê nas redes sociais e nos discursos dele, tá vendo? A terceira via não serve para nada. Querer ficar forte dentro do Canadá não funciona. A única coisa que a gente tem que tentar agora é a separação, porque ele sabe que as pessoas da CAQ vão tentar sobreviver, que eles agora vão tentar procurar um novo chefe para tentar reforçar essa coisa da terceira via. Vai ter os liberais que vão ter um chefe, provavelmente Charles Milliard, que é um federalista que quer, mas ele fala que a gente vai ter uma tensão com o Canadá, ou se a gente vai diretamente. Então, assim, o cenário é esse: ou vamos ter o pessoal que quer a independência, que é o Partido Québécois, nós vamos ter o Partido Liberal, que é um partido de centro-direita, que vai dizer, não, a gente vai ter uma certa autonomia, mas não vamos ser nenhum capacho do Canadá. Tem a CAQ, que não sabe muito o que quer, que a gente vai sabendo o que dá, mas não podemos esquecer que o Partido Conservador do Quebec é o único que consegue subir, que tem subido, do Henrique Duhem, que tem subido nas pesquisas, e ele é um partido autonomista, nacionalista. Então, quem vai. A questão é: quem as pessoas vão votar? Vão votar realmente no Partido Québécois, porque as pessoas querem tirar o Legault, mas não querem separar, mas vão votar do mesmo jeito, ou vão tentar uma opção de centro-direita, que aí você tem o Partido Liberal, você tem a CAQ e você tem o Partido Conservador, para realmente demonstrar essa autonomia dentro do Canadá. Então, o cenário vai ser esse aí, daqui para outubro, dia 5 de outubro. 5 de outubro. Essa vai ser a eleição do ano. Ah, não, tem outra, né? Tem que votar. Eu esqueci disso. Tem que votar. Ixi, é mesmo. Ixi, viu? Lembrei. Olha só. Vamos lá. E o Tribunal Habitacional do Quebec recomenda um aumento básico de 3,1% no aluguel. O Tribunal Administrativo do Logimento revisou sua fórmula e recomenda agora um aumento de referência de 3,1% para contratos renovados entre 2 de abril de 2026 e 1º de abril de 2027, usando 4 indicadores, incluindo variações em impostos municipais, escolares e o seguro, em vez dos 13 anteriores após a polêmica previsão de 5,9%, que ninguém entendeu nada. Eles prevêem agora 6,7% para uma unidade com serviço e manter uma regra separada de até 5% ao ano por 20 anos para recuperar reformas. E provoca alertas de grupos de inquilinos por se tratar do terceiro maior aumento em 20 anos, enquanto o organismo que controla isso mostra que o aluguel de 2 quartos em Montreal subiu 7,2% em 2025. Eu lembro do tempo que eu ficava preocupado com esse negócio de ficar atualizando, negociando aumento de aluguel. E agora parece que o bicho mudou, né? Os locatários estão tendo mais voz ativa, pelo menos em Quebec. Eu não sei como é que tá por aí em Montreal. Parece que o locatário tem mais poder de negociação. E a estação de esqui nordeste da cidade de Quebec fechou para a temporada depois do fracasso das negociações sindicais. A estação do Le Massif de Charlevoix, a norte de Quebec, fechou a temporada depois de fracassar nas negociações com cerca de 300 trabalhadores em greve geral desde 2 de janeiro, cuja convenção coletiva expirou em 31 de dezembro e cuja disputa envolve salários, terceirização, licença-doença, segurança e férias, enquanto a direção chegou a reiniciar parcialmente alguns serviços alegando a necessidade de retomar a produção de neve artificial para garantir a segurança, mas considerou insustentável seguir sem acordo. Isso aí, porque o Quebec... O pessoal vai para o Quebec para esquiar. O que a estação de esqui faz? Fecha.
Então... Mas já reabriu. Fica tranquilo que reabriu. Já reabriu de volta? Entraram num acordo lá com o sindicato e tá tudo funcionando, porque é uma estação de esqui importantíssima, Charlevoix. E ela tem todas as questões que ela criou-se uma indústria em torno de milhares de comerciantes. Mas tá tudo funcionando, fica tranquilo. E já tá tudo em paz. Minha grande pergunta é, como tradição, né? Quem do governo está bancando isso daqui? Porque alguém foi salvar essa história, né, cara? Salvar essa história, né, mano? E a ponte Jacques-Cartier aqui está novamente aberta em ambas as direções após o incêndio. Um incêndio em um imóvel histórico de 1910 ao lado da ponte Jacques-Cartier, que mobilizou cerca de 120 bombeiros, levou ao fechamento da ponte por horas, na verdade 24 horas agora, está aberta novamente. E a demolição do prédio por risco de desabamento e dos outdoors que caíram com a investigação a cargo da polícia. O edifício pertencente à Bertone e antes previsto para integrar um projeto de requalificação urbana está agora em espera, enquanto o caso reacende o debate sobre incêndios em prédios vazios, a eficácia da nova lei de registros de imóveis desocupados e os impactos no trânsito. Realmente foi ontem isso aconteceu, foi catastrófico, o incêndio parou tudo. Ali no finalzinho, quando você está chegando para Montreal, o prédio enorme que tem ali à direita queimou, enfim, fecharam a ponta. Você imagina como ficou os outros acessos de quem sai do lado sul para ir para Montreal, cerca de 2 a 3 horas esperando, mas já está tudo certo. Eu vi um tiozinho falando na rádio que estavam com esse projeto de fazer renovação ali, criar outras coisas. Aí o cara já vê assim, então, não é muito curioso que o cara tá com um projeto e assim, coincidentemente o imóvel que ele tem que reformar pega fogo. Calma, é tudo do complô. Não tô falando nada, tô falando que o tiozinho fala no rádio. Né? E a última de Quebec é que a província não vai cumprir as metas de emissão de gases de efeito estufa para 2030. O Quebec diz manter a meta de reduzir emissões em 37,5 em relação a 1990, mas adiou o prazo de 2030 para 2035. A justificativa do governo é proteger empregos e dar mais margem diante da incerteza econômica e de recursos em outras províncias, enquanto o comitê consultivo e a oposição alertam que o adiamento vai empurrar cortes mais caros e demorados, além de atrasar a transição para a neutralidade e desperdiçar oportunidades em tecnologia limpa. Isso aí. Alguém surpreso? Só levante a mão quem está surpreso com essa notícia. Não? Ok, é isso. Mas é a última do Quebec não, mano. É a última do Quebec não, porque... Tem mais? Porque o Quebec, tá ligado que o Quebec é especial. E como o Quebec é especial, mano, o primeiro-ministro, depois ele saiu de Davos e veio pra cá. Saiu de Davos e veio pra cá. E a primeira coisa que ele fez foi encontrar o Bonhomme Carnaval. Teve um calando. Mano, que cena... Enfim, ele foi lá e deu um abraço no Bonhomme Carnaval, cara. Foi uma cena linda, um abraço dos dois, mas enfim, primeiro-ministro e o Bonhomme Carnaval. Mas só que teve outra coisa mais séria. Por quê? Porque ele chegou, o Carney, mano, ele foi super... Cara, é nessas horas que eu fico perguntando, que demonstra também como que o Carney, ele não tem, eu acho, na minha opinião, bons conselheiros no que diz respeito ao Quebec. Por quê? O cara foi em Davos. O cara entregou um discurso memorável que vai entrar para a história, um discurso que vai ser estudado pelas escolas de política, de tal. O cara fez isso, show de bola. Só que a gente não pode esquecer o contexto seguinte, como a gente falou, esse ano vai ser um ano muito impactante para a política do Quebec, principalmente que a gente tem uma eleição com o risco de uma separação, uma tentativa de separação do Canadá. Só que o Canadá federal tá de olho nisso. O Canadá tá de olho, falou assim, pô, meus caras estão querendo vir aí, pá, né, mano? Os caras mano, tem que ficar de olho, porque os caras estão querendo separar. Então, o que o Carney fez? Eu vou lá no Quebec e eu vou dar um discurso. Mas é um discurso do quê? Um discurso de unidade. Aí nessa hora que você fala assim, mano, quem foi o infeliz que deu essa ideia pra ele? Porque ele chegou a fazer o discurso, até aí ele começou e tal, assim, fazer um parênteses. É lógico, ele é primeiro-ministro do Canadá. Até a segunda ordem, acabei de verificar aqui nos meus arquivos, o Quebec ainda faz parte do Canadá. Então, nada mais justo que ele falar o quê? Do Canadá, da unidade do Canadá. Não tem essa. O Quebec até agora faz parte do Canadá. Só que ele vai fazer um discurso. Ele já foi no Plaine d'Abraham. Quem conhece o Plaine d'Abraham, onde teve
a famosa guerra lá no Plano de Abraão, que todo mundo sabe, que teve a grande batalha entre o Wolfe, o general Wolfe e o Montcalm, foi ali que os ingleses acabaram com os Quebec. Só que até aí, beleza, só que você tá lá no Plano de Abraão, você tá em Quebec, falando de unidade, mas aí quando ele começou o discurso, ele falou de tudo, do rapport de Durand, mas ele deu uma noção, cara, de que o Quebec nasceu ali, foi ali no Plano de Abraão que o Quebec decidiu, o Canadá decidiu pela unidade, por nascer o país. Cara, só que na verdade, quem conhece a história sabe que isso foi um momento muito difícil pro Quebec, porque foi ali que os ingleses falaram, mano, é aqui que nós domina mesmo, e foi ali que começou tudo, entendeu? Então, tipo assim, por isso que eu falo, quem foi o cara, eu fico me perguntando, quem foi o cara que falou assim, mano, é uma boa ideia, Carnel, vai lá, você vai fazer um discurso sobre a unidade do país, no Plano de Abraão, e você vai falar que não foi tão ruim assim, que na verdade foi ali. Cara, e aí ele foi super criticado nesse sentido, porque os caras começaram a falar, pô, o cara tá querendo reescrever a história, que papo é esse? O cara vem falar de unidade canadense, o cara não conhece a história do Quebec, o cara tá tentando reescrever, falar que foi da hora, foi simplesmente um momento em que o Canadá nasceu. Não foi, cara, você não pode falar isso. Cara, tipo assim, mano, não é possível que um cara chegou, a não ser que tenha sido ele que realmente chegou e escreveu assim, falar tal, não sei o que, mas, meu, que babada pra não falar outra coisa. Assim, tipo, mano, não precisa. Deixa, sabe quando você tá na onda ainda do discurso em Davos, todo mundo elogiando? Aí você vem aqui no Quebec e mostrar realmente que ele não conhece muito do Quebec. E o Quebec também, como a gente sabe, né, um lugar especial. O Quebec, a gente tem os brasões de armas, né? Tem os brasões de armas. E o do Quebec tem uma coroa em cima do brasão de arma. Aí o que o Quebec fez? Isso aí pra mim é realmente tem o que fazer. Os caras falam, mano, hoje o ministro da Justiça falou, a gente anuncia a retirada da coroa do nosso brasão de armas, porque a grande maioria dos Quebec não tem nenhuma ligação com a coroa britânica, então o novo brasão de armas reflete melhor a nossa identidade, e eles pegaram e tiraram a coroa. Só que deixaram o leão. O leão refere-se o quê? A coroa britânica também, irmão. Então, tipo, você vê que é um gesto, cara, que tipo a CAC, eles são desesperados porque o Mark Carney já utilizou o Plano de Abraão para fazer as coisas dele. Eles têm que criar essa questão, não, a gente defende realmente a nossa identidade. E aí os caras vão arrancar a coroa. Arranca uma coroa, não vai mudar absolutamente. Eu duvido se você pegar essa pissoroca desse brasão, sair na rua, o que é isso? Não sei. Aí o que você acha da coroa? O que significa a coroa? Ninguém. Mas esse é o gesto que os caras fazem para chegar e falar, nossa, não, realmente tá fazendo alguma coisa impressionante, cara. Mas essa é a CAC. Então, as prioridades do Quebec tá aí, ó, tirar a coroa do brasão de armas para falar que no Quebec as coisas são diferentes. Mas é assim que estamos aqui. E para terminar no Quebec, não é bem no Quebec, cara, mas essa aqui foi muito boa, foi bem próximo do Quebec, então eu acho que vale a pena. E fica o conselho aqui, fica o meu conselho para quem tem filhos adolescentes aí, das idades de 17 para cima, que estão agora chegando na época das festinhas, tá ligado? Aquelas coisas, aquelas paradinhas de tipo, mano, e pá. O moleque chegou e falou assim, a mãe falou assim, ó, é o seguinte. A mãe dele falou assim, ó, eu vou pegar sua irmã, porque sua levar ela num campo de férias lá e tal, que você não pode ir, tá bom? Aí, mas eu vou levar sua irmã, você fica aí. Aí o moleque chegou e falou, mãe, mas tá bom, mas eu posso ficar de boa aí com os amigos? Aí falou, fica aí de boa com seus amigos, não tem problema nenhum, fica de boa com seus amigos. Aí o que o moleque fez, mano? O que o moleque fez? O moleque, velho. O moleque que fez chamou uma festa no Instagram, velho. No Snapchat. O moleque decidiu chamar uma festa no Snapchat. Só que aí, velho, foi ali em Hawkesbury, é bem na divisa Ontário com Quebec, bem na divisa mesmo ali, em Ontário com Quebec, é bem na linha ali, tem uma ponte que separa os dois, dá pra ir a pé ali. E aí o moleque chamou os brother, velho, no Snapchat. E aí começou a vir gente, que chamou, e a mãe viajando com a filha.
Cara, deu mais de 100 pessoas no bagulho. Conclusão, festona. Mano, os moleques começaram a pular. Pra você tem ideia, o bagulho foi... Os moleques pularam tanto que a coluna central que segura... Mano, ela deslocou, mano. Tantos moleques pularam. Aí, pior não foi isso. Os caras arregaçaram. Os moleques falaram que parecia um trampolim. O chão da parte de cima da casa dela. Parecia um trampolim. Os moleques... Assim, imagina 50 mil negros pulando. E aí o moleque, mano... Você tá ligado? O moleque não pensa em nada. Um monte de gente. O que o pessoal faz? O quê? Beber e cagar. Foram no banheiro. Tinha acabado o papel. O que o pessoal fazia? Pegava as lingetes, usava e tacava no banheiro. O que aconteceu? Entupiu a psoroca do cano da mulher. Bom, conclusão, pra piorar, deu uma briga lá que, mano, quase se mataram, os polícias chamando a polícia. E aí chegou a polícia, ligaram pra mulher, falou assim, ó, os vizinhos falaram, ó, eu acho que tá tendo um problema na sua casa. A mulher chegou, velho, polícia, aí o moleque, não, mãe, inteligência do moleque, esquenta a cabeça. Já falei com meus amigos aqui, mas a gente vai arrumar tudo, porque ela chegou, todo mundo tentando dar aquela limpada. Aí falou, não, já levantamos aqui $400 pra arrumar as coisas que quebrou. A mulher... Você acha que 400... Mano, é mais de 30 mil, cara. Primeiro que aí ela falou assim, e essa briga que filmar, aquela coisa, né? A briga... Não! Teve a briga, mas não teve... Quando colocaram o meu amigo na ambulância, ele levantou o dedo assim, já fez um joinha que ele tava bem. Aí falou, meu, posso ser... Cara, você tem... Mano, foi o maior furdunço que o moleque arrumou pra mãe dele. Então assim, vocês têm adolescente, mano, muito cuidado, muita calma, né? Só que o moleque praticamente arregaçou a casa, porque aí ela tava contando, ela deu uma entrevista, e aí ela falando que o cara que foi lá falou, mano, você vai ficar mais de 30 mil pra ver isso daí, o bagulho vai ficar feio. Eu sei, tinha mais de 200 adolescentes zoando a casa da mulher, pulando, ou seja, aí ela falou que descobriu que o encanamento zoou porque ela foi tentar tomar banho e começou a voltar tudo aquela água, tudo de esgoto. Então, enfim, o moleque, mano, aí, isso aí é a beleza, mano. Esse é o Bravo Champion, velho. Agora você imagina, velho, tu chega na sua casa, uma viagem, porque os vizinhos já falam que a casa tá caindo. Nossa. Casa, você já tem uma fatura de 30, 40... Porque a mulher falou assim... Aí perguntaram pra ela, mas você tem seguro? Aí ela falou assim, eu liguei na seguradora. A seguradora falou, nós vamos ter que analisar porque a gente nunca teve esse pedido. Porque, na verdade, ela falou assim... Quem causou o problema foi o seu filho, entendeu? Não foi um problema assim causado porque... digamos que foi um problema que deu, que foi um carro que foi seu filho que convidou, foi ele que deu a festa. Então, ou seja, então assim, ela nem sabe se o seguro vai cobrir, mano. Assim, mano, nossa. Imagina, velho. Aí, dá seu filho, já fala assim, ó. Já manda o moleque pra procurar emprego no mercado, porque esse não tem mais liberdade pelos próximos 10 anos, velho. Mano do céu, enfim, Quebec é isso aí, mano. Quebec é maravilhoso, velho. Quebec é nóis. E chegamos nas marítimas. No último bloco, a gente tá ali em Newfoundland, Labrador. E uma mãe de uma menina que foi levada pelo pai para o Egito recebeu a custódia, mas disse que a busca continua. Uma mãe de Sam John, Bushra Marbury, obteve em dezembro uma ordem de custódia no Egito que determina a devolução imediata da filha de 5 anos, que o pai, Ahmed El Gamal, teria levado de Newfoundland contrariando uma ordem judicial canadense e agora é procurado sob mandado de prisão. Mas com o pai em fuga, o status de um Red Notice da Interpol incerto, o Egito fora da Convenção de Haia e a comunidade canadense mobilizada em apoio financeiro estão tentando localizar a menina e executar a ordem judicial. Tem sido um troço completamente muito difícil. Então, cara, que situação. Então fica aí o aviso para todo mundo que coisas podem acontecer também se você forem de outras nacionalidades, viu? Muito cuidado com essas relações. Muito cuidado. E tá na dica, inclusive vai estar na dica minha aí pro final. Mas vamos para New Brunswick. New Brunswick, ladrões de cobre, de novo, deixa a comunidade do sul de New Brunswick sem o serviço da Bell por semanas. No sul de New Brunswick, roubos de mais de 1 quilômetro de cabo de cobre da Bell desde o dia 13 de janeiro deixou cerca de 135 clientes, incluindo moradores Alan Spring, sem telefone nem celular, sem serviço, e motivou 3 prisões após a apreensão de cerca de 100
quilos de cobre e expõe uma onda crescente de furtos que vem causando dezenas de apagões, interrompendo serviços de emergências, elevando os custos de reparo e pressionando por medidas com mais fiscalização dos sucateiros e apenas mais rígidas. Mano, é brincadeira. Eu achei que isso fosse acontecer só naquela terrinha lá tropical, mas aqui também não tá fácil pra ninguém. Os caras estão roubando. A hora que começarem a roubar tampa de bueiro, o troço tá feio também. E um terremoto de magnitude 2.5 pega alguns habitantes de New Brunswick desprevenidos. Um tremor de magnitude 2.5 foi sentido na sexta-feira à tarde, a cerca de 27 quilômetros a noroeste de Miramichi. Moradores relataram susto e animais agitados. Não houve danos, mas especialistas lembram que aquela é a área mais sísmica do Atlântico canadense, lembrando do forte abalo que teve em 1982, e afirmam não haver indicação de um evento maior imediato e reforçam a importância de saber como se proteger e manter suprimentos. É o Kaiju, velho, é o Pacific Rim canadense, você vai ver. E New Brunswick, professor nomeado entre os principais pesquisadores de inteligência artificial do mundo. Em New Brunswick, o pesquisador Moulay Aklif, listado entre os 2% mais influentes em IA, afirma que os avanços em machine learning e robótica podem trazer automação útil, como robôs para a entrega e serviços a idosos, e grandes ganhos na medicina, mas também geram riscos reais, perdas de empregos sem requalificação rápida, usos maliciosos como deepfakes e até preocupações sobre uma futura super IA. Cara, eu fico impressionado quando eu vejo uns vídeos, cara. Você sabe que o negócio mas é uma perfeição. É porque assim, tem a física, se você colocar, não, a lei da física, a lei você fala, não, isso não pode acontecer, mas cara, você vê cada vídeo que você fala assim, rapaz. E falando desse negócio de IA, cara, fazendo só eu vi uma notícia essa semana falando que agora tem uma nova indústria que está crescendo mais na Ásia, que é são empresas de streaming, tipo as Netflix, mas com séries com capítulos de 1 minuto, cara. Eles estão criando microséries. Eu fiquei impressionado, não sabia que isso existia. São microséries que as pessoas pagam esse serviço e você assiste séries que cada capítulo assim tem 1 minuto. É muito mais barato, lógico, não tem a qualidade é menor, são séries meio boboche, mas diz que tá um sucesso lá na Ásia e os caras gravam tudo, não precisa mais ter, porque agora com a inteligência artificial, o cenário, tudo, música, tudo, você não tem mais, é free for all e o bagulho tá fazendo um maior sucesso, um sucesso enorme, o pessoal assistindo séries que já tem uma reduflação nas séries, que antigamente as séries tinham 5, 6 temporadas, agora tem 2, 3. Tem uma reduflação também nos episódios, que antigamente tinha episódio de 1 hora, agora tem episódio de 30 minutos. E agora a gente tá chegando no episódio de 1 minuto. Meu Deus do céu, é o fim do mundo. Outro dia eu tava conversando com alguém, né, perguntando quanto tempo vai demorar para você falar com a IA para fazer a série que você quer assistir. E tá aí, já chegou, não deu tempo. Que bizarro, que bizarro. E a última de New Brunswick é que a província dedica um ministro para supervisionar idosos gastos com cuidados de longo prazo. O governo da província anunciou a responsabilidade e o orçamento de 859 milhões de dólares para idosos e cuidados de longa duração, que passam agora a uma ministra dedicada, a Lynn Chantal Boudreau. Uma mudança vendida como o maior compromisso com os seniors, mas sem verba ou pessoal extra, que reacende pedidos por um departamento próprio e críticas em meio à crise em hospitais e lares. Eu estou naquela situação que eu não sei se eu digo parabéns ou what the hell. Mas meu coração vai dizer, pelo menos começou, né? Alguém pelo menos está preocupado. Já é um começo. Espero. Que sensação, né? É igual aquele meme do cara lá, o cara sorri, fica triste e sorri de novo. Não sei o que eu tô sentindo. E vamos para a Nova Escócia, porque os novos... eu pensei que a gente era o pior, mas não é, cara. Novos dados classificam Halifax como a terceira pior do Canadá em congestionamento de tráfego. Novas pesquisas de Tom mostram que o trânsito em Halifax piorou em relação ao período pré-pandemia. O centro da cidade ficou em terceiro lugar no Canadá e 147º no mundo, com um congestionamento médio de 45%, o que soma 111 horas perdidas por motoristas. Meu Deus, um cenário alimentado pelo crescimento populacional, pouco acesso ao núcleo urbano,
baixa adesão do transporte público, especialistas do Dalhousie e o Plano Link Nova Scotia defendem mudanças estruturais como ônibus rápidos, faixas HOV, sinais adaptativos e grandes obras como o Indoor Street Exchange, shuffle ferroviários e balsa rápida, mas a maior parte das soluções depende de financiamento provincial federal e só traria alívio a médio e longo prazo. Eu tenho a solução, teletrabalho para todo mundo então. Vaziou o Centrão e acabou o restaurante também, então. Já era. Acabou o restaurantinho. Ai, caraca, eu nunca pensei que Nova Scotia seria lá. Não tá lá. Halifax. Terceira de 146. 70ª do mundo. Ok. E a última, essa eu guardei para você especificamente, porque uma empresa de hidrogênio do Atlântico recebe 200 milhões de euros em investimento alemães para exportações canadenses. A União Europeia aprovou um aporte de 200 milhões de euros, cerca de 323 milhões de dólares canadenses para impulsionar a produção de hidrogênio renovável e seus derivados no Atlântico canadense, liberando fundos correspondentes do Canadá, abrindo leilões para abastecer a Alemanha a partir de 2027 e apoiando projetos em Newfoundland e na Nova Scotia. Mas, embora isso acelere investimentos em infraestrutura e possa reduzir emissões, o setor encara consolidação, além de atrasos e mudanças de rumo em alguns projetos. Isso aí, o Nova Scotia é o paraíso do hidrogênio. Vamos ver se... Mas é pra lá que eu vou, mano. Velho. E a gente fecha o nosso bloco de notícias e a gente segue para a parte mais doce deste programa. Sugar Shack. Caba-na-açúcar. E aí, você sabe que aqui é doce é Brazilian Pastries. A Brazilian Pastries é essa empresa aqui de Ottawa que é responsável por esses doces e quitutes que todo mundo adora. E se você não conhece a Brazilian Pastries, chega lá no Instagram deles. Estão no Brazilian Pastries Ottawa. Até me pediram, você pode soletrar? Eu falei soletrar. É Brazilian, Brazilian. Pastries se escreve Pastries, né? Pastries, Ottawa. Brazilian Pastries Ottawa. Procura lá no Instagram, você vai encontrar eles. Dê uma olhada e não fique só na vontade. Aí você vai no site deles, no brazilianpastries.com. Você pode fazer seus pedidos online e eles entregam na sua casa. E para você levar ainda mais vantagem nisso, você aproveitar toda essa gostosura, use o código de desconto Canadá agora 5, que nas compras acima de $50 você leva 5% de desconto. Então vai lá e conheça a Brazilian Pastries. E aí, Pé, qual a sua sugestão dessa semana? Então, cara, eu assisti 3 filmes, entendeu? Assisti 3 filmes que eu achei... 2 eu achei muito bom e um, cara, eu achei, cara, o lixeira. Mas eu vou começar pelos bons, deixa o lixeira por último, porque é o The Rip. 2 atores que eu acho que eu gosto, que é o Ben Affleck e o Matt Damon, porque os caras têm uma história muito legal. Quando eles começaram o Talentoso Ripley, eles começaram a estudar junto e eles que escreveram, enfim, eles têm uma história juntos, os dois, muito legal, desde que eles eram novos atores lá, que eles queriam crescer junto, e é muito legal essa sintonia que eles têm entre os dois. Então, o filme da Netflix, The Rip, muito, muito legal, um filme de tráfico, contrabando ali, tem uns plot twist muito legal no final, e tem e inclusive tem atores muito bons que eu gosto. Então, se você gosta dessa intriga de polícia, enfim, tem toda uma questão por trás, que é o The Rip, com o Matt Damon e o Ben Affleck, eu gostei. Eu assisti um outro filme também que eu gostei médio, mas eu achei interessante, que é o Stolen Girl, que está na Prime, que fala justamente disso, que é uma mulher que ela é casada com um cara que tem uma outra nacionalidade, a filha dela some, e aí tem onde tá, como recuperar, se consegue se recuperar, mas o final tem um final muito assim, próximo da realidade, é baseado em fatos reais, assim, então eu achei bem interessante a história. O filme eu achei médio na concepção em geral, mas assim,
ainda passa, então assim, muito legal The Rip, Stolen Girl, legal, mas mano, eu assisti o filme todo mundo falando, assiste o filme do Leonardo DiCaprio lá, o One Battle After Another. Falei, bom, beleza, o cara é um big ator, sempre gostei dele, mas que filme ruim, cara. Pior que o filme só tem bala, tem Leonardo DiCaprio, Champagne, Benício Del Toro, tem só gente bala mesmo, mas o filme, cara, se alguém gostou, beleza, todo o meu respeito, minha admiração, mas eu achei, sabe aquele filmezinho. E tá indicado para não sei quantos Oscars aí, enfim. Eu não sou especialista da arte, do cinema, mas eu achei o filme uma porcaria. Achei uma porcaracaria, uma porcaria. Não gostei, achei uma apelação total, uma forçação de barra. Entendo que ele tem um contexto do que está acontecendo hoje nos Estados Unidos e tal, e tem uma mensagem meio woke ali por trás, mas enfim. Tudo isso levando, mas foi os 3 filmes que eu assisti. Então, muito legal. Se você quer ter um bom tempo, assista o The Rip até o final, que você vai ver um plot twist. Se você quiser um filme legal, baseado num fato real, mas não é uma grande superprodução, é o The Stolen Girl. E se você quiser passar raiva, ou talvez você gostou, deixe aí nos comentários, foi One Battle After Another, que está concorrendo aí para várias indicações no Oscar. Aí. Olha só, você sabe qual dos 3 que eu vou ver, né? O bosta, claro. Porque eu sempre termino assistindo o bosta. Então vai lá, One Battle After Another. Então, minha dica é um lugar que abriu aqui em Oro, é o That's Bananas, é um restaurante, a proposta é uma padaria brasileira, então tá lá, eles estão aqui em Oro, esqueci de, ter que pegar o endereço certinho, mas se quiserem ver o Instagram dele é That's Bananas _OTT, de Ottawa, né? E deixa eu pegar o endereço certinho aqui em Ottawa. Mas é muito bacana, eles abriram não faz um mês que eles estão abertos. Eles ficam na 2932 Baseline Road, aqui em Ottawa. Então, estão lá. A proposta da galera é suportar a comunidade brasileira, né? Então, vão lá, dão um suporte pessoal. É um projeto que eles estão começando, então precisam de sua ajuda. Então, vamos lá, né? Sejamos um pouco mais colaboradores, né? Talvez o troço funcione. Quem sabe? Mas tá lá. That's Bananas. Fala, galera. E as 2 dicas de sempre que a gente indica é doe sangue, né? Porque você sabe, doar sangue é um troço que todo mundo tá precisando. Sempre. Né? Não tem um momento infelizmente, não tem uma época onde não precise. E todo mundo, com algumas exceções, pode doar. Então, se você tiver disposto a fazer isso, entre no blood.ca ou no... Qual é mesmo? Qual do Quebec mesmo? Emma Quebec, mano. Emma Quebec. Eu tenho que colocar esses nessa lista, não escrevi. Então vai no blood.ca ou Emma Quebec pra você... Agora eu vou... Começo de fevereiro eu vou lá, tá? De novo, já tô na hora lá de ser esvaziado. Olha lá, de ser esvaziado. Vai lá e doe qualquer das duas opções para doar. E se você também puder doar alimentos, você sabe que essa questão de insegurança alimentar é muito grande. Então, uma sugestão que a gente dá é o foodbankscanada.ca, que tem vários lugares onde você pode doar. Então, um amigo meu que trabalha com uma dessas instituições, eu estava conversando com ele sobre essas coisas que a gente vai no podcast. Ele falou que itens que todo mundo está procurando é comida enlatada, né? Então, atum, frango, carne enlatada, comida não perecível, né? Tipo macarrão, e o pessoal também adora esses craft dinner. Eu não sei como a galera aguenta isso, mas enfim, estão precisando desse negócio. E óleo também. Então, são os 3 itens, são esses itens. Se você tiver e puder doar, sempre tem gente que está precisando. Queria deixar, antes de terminar o programa, queria mandar um abraço pro nosso querido Brian. O Brian mora lá em New Brunswick. Mandou uma mensagem em áudio para mim, pro Pé, mandei Pé também, a notícia, a mensagem dele. Brian, cara, muito obrigado mesmo pela sua mensagem. Ele deixou um comentário bem legal pra gente, falando que como é bacana, apesar de estar fora do país, a gente poder tá ouvindo notícias com um toque brasileiro. Então foi quase como se eu me sentisse ali naquela mesa conversando com vocês. Então, muito legal. De fato, a gente não ganha, a gente faz realmente esse negócio por amor. A gente gosta mesmo de fazer esse serviço para todo mundo. A gente espera que todo mundo goste, assim como você gostou.
Se você for que nem o Brian também, tiver em qualquer parte aqui do seu país, estiver ouvindo a gente ou estiver fora do país, espero que vocês gostem. É um trabalho que realmente a gente faz sem rabo preso, senão a gente já tinha desistido. Esse é o 4º ano, velho. Faz 4 anos que tá fazendo esse negócio, velho. Não sei como você me atura ainda, mano, mas tamo aí. Foi você que comentou, hein? Não esqueça disso. Eu digo mesmo, não sei como você ainda não disse, cara, não tá mais japonês, eu vou vazar, não aguento mais esse negócio. Tamo junto, cara. É que nem você falou, eu escutei a mensagem, achei... Nessas horas que a gente acaba percebendo que uma coisa que eu também acho muito legal, que eu sinto falta, foi que nem ele falou, de você ter essa conversa informal com os amigos, de gente que tem um contexto de que você... Não é que nem aqui, ninguém tem um contexto do seu passado. Aqui tudo que a gente faz, algumas referências, é como se estivesse numa mesa de bar trocando ideia. E é o que a gente tenta fazer. Às vezes o Massaro de uma maneira mais polida, mais coerente, mais educada, e eu com o meu jeito mais de Itaquera, mas acho que é isso que funciona a nossa mistura aí, mas valeu realmente pela mensagem. E se alguém quiser mais bater papo com nós, liga nós, onde preciso for, mano, como dizia o Racionais. Preciso onde for, isso aí. Então, pessoas, espero que vocês se mantenham aquecidos, tomem cuidado com esse frio. Se vocês estiverem aproveitando o calor em algum lugar que não tá fazendo frio assim, espero que vocês tenham curtido. Fiquem em paz, não entrem em treta, não fiquem acusando outros países de que vocês chegaram de navio antes que eles lá, né? Sejam sociais. E é isso aí. Aproveitem a semana, a gente se vê semana que vem. Um abraço. Tchau. Esse podcast foi produzido por Canadá Agora. O Canadá como você quer ouvir.